Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do nosso canal e das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Eu sou Rafael Sebem. Se você ainda não ouviu nem viu alguns dos nossos materiais, siga nas nossas redes, nós estamos aí sempre construindo um conteúdo para acrescentar na sua vida. Sou psicólogo clínico, trabalho há 12 anos na área de psicologia, estou há 20 anos estudando ser humano. Quero te convidar para você pegar uma caneta, um caderno, um bloco de anotações e se posicionar aí para a gente conversar um pouquinho. Nós estamos falando sobre uma jornada de desenvolvimento humano voltado para a ativação, a autopercepção do ser humano com foco no protagonismo. O que é o protagonismo? O protagonismo é o desejo do ser humano em ser quem ele realmente deve ser, ele assumir a própria existência, ele encontrar o seu lugar enquanto ser no mundo que vive. Nós todos vivemos em um planeta, em um país, em uma localidade, nós queremos assumir esse lugar que é nosso. Deixa eu te contar uma coisa, na família existem duas forças atuantes, sempre, e elas são extremamente importantes. Quais são elas? Uma das forças é a nossa necessidade de sentimento de estar integrado, a nossa necessidade de se sentir integrado a esse contexto que é a família, ser pertencente ao grupo. Agora, além de sermos pertencentes a um grupo, nós também temos uma outra força, que é a nossa necessidade de sentirmos diferenciados deste grupo. E é nesse lugar que a gente constrói a nossa vida, é nesse lugar que nós iniciamos a nossa caminhada. E na jornada do desenvolvimento de uma mentalidade construtiva ou criativa, ou de um mindset de crescimento, que é a proposta do Mindset Academy, eu quero te dizer uma coisa, começa na família, começa a partir do momento onde a gente se sente integrado e posteriormente a gente entende que a gente precisa ser diferente, diferenciado, entender que nós temos nossas habilidades, nossos talentos. Eu te pergunto, você já percebeu isso na sua vida ou não? Faço outra pergunta, quais são as suas habilidades? Você conhece por acaso os seus talentos? Nós precisamos multiplicar os nossos talentos, usá-los, usar o nosso dom. Eu, por exemplo, gosto de falar em público, de dar palestra, gosto de escrever e sinto que tenho facilidade nesse contexto. Agora e você, qual é o teu talento? Eu tenho outro talento que é um hobby, é música. Toco acordeon, faço algumas interações musicais com o grupo e eu entendo que eu tenho uma aptidão, tenho um bom ouvido, fácil para mim é desenvolver a parte musical, a arte musical na minha vida. E eu te pergunto mais uma vez, qual é o seu talento? Você sabe me dizer quais são os seus talentos? Ou qual é o seu talento? Eu vou falar hoje sobre nascemos prontos ou persistir é uma ótima ferramenta. Será que nós nascemos prontos para a vida ou persistir no nosso desenvolvimento é uma excelente opção? O que você acha? Comenta aí. Porque às vezes a gente acredita que a gente nasceu pronto, né? E às vezes a gente acha que a gente pode se desenvolver. E a minha pergunta é, qual é o correto? Qual é o certo nesse sentido? Na verdade não tem certo nem errado, existe uma questão, é o que você acha sobre isso? O que você pensa? Você acha que nós nascemos prontos? Ou não? Você, por exemplo, você acha que você já nasceu preparado para fazer isso que você faz enquanto talento? O que você acha? Você acha que nós somos dotados de habilidades, que nós somos dotados de capacidades ou não? Você acha que existe diferenciação entre uma pessoa e outra? Nesse sentido de habilidades pessoais, profissionais, esportivas? Então, nós precisamos pensar a respeito disso. Você acha que a persistência nos leva à inovação em algum contexto da nossa vida? Sim ou não? Nós precisamos pensar a respeito disso. Eu acho que são alguns assuntos que nos levam a perceber se nós estamos numa caminhada interessante na nossa vida, se a gente acha que assim a gente nasceu e assim a gente vai viver uma vida toda. Eu acho que é muito importante a gente pensar, e não é a minha opinião que vale e nem a sua, mas é a nossa reflexão a respeito desse contexto. Eu nem estou falando aqui sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Quem sou eu para falar para você o que é bom, o que é ruim para a sua vida, ou o que é certo para a sua vida ou errado? Não estou aqui para dizer isso, estou aqui para fazer você pensar, para que você chegue às suas conclusões. Agora, o que é muito importante refletir sobre essas questões de habilidades, de talentos,
de persistência em nossa vida. E aí fica a pergunta, a habilidade, ela existe em nossa vida ou não? Como eu falei antes, e eu vou concluir nesse sentido que sim, a habilidade é algo que existe na nossa vida. Todos nós temos talentos. Senão não teriam as diferenças interpessoais em relação às qualidades. Você, por exemplo, que está assistindo, pode ser um ótimo jogador de futebol, tem habilidade para fazer embaixadinhas, enquanto o outro que está assistindo, ele tem mais facilidade para tocar um instrumento musical, ou para trabalhar no campo da matemática, no campo da escrita, ou no campo do direito, no campo da medicina, na faculdade da psicologia ou da engenharia. Aonde que você se encaixa melhor? Muitas vezes nós estamos caminhando para um lado, sendo que o nosso norte deveria ser outro. E é por isso que eu estou falando sobre os mindsets, porque muitas vezes os mindsets, eles estão disfuncionais na minha vida e na sua vida. E como nós vivemos várias esferas, nós precisamos olhar em cada uma delas como que está isso na nossa existência, na nossa vida. Porque sempre haverá mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Aí você fala para mim, Rafael, mas eu cheguei agora, eu nem sei o que é isso. Então vamos lá. Mindsets é nada mais, nada menos do que a configuração mental. Ou seja, aquilo que está desenvolvido enquanto mentalidade humana. E existem as esferas da nossa vida que nós praticamos, mesmo sem perceber, mindset fixo. Ou seja, uma mentalidade muito engessada, uma maneira de pensar muito fixa, que não tem renovação, que não tem inovação, que não tem uma construção para pensar, para agir, para ter reflexos e resultados diferentes. Por outro lado, nós temos um mindset de crescimento. Mindset de crescimento é aquele padrão de configuração mental que acredita sempre no processo de crescimento, de desenvolvimento, de ampliação. É como diz aquela frase célebre do Albert Einstein, onde ele diz assim, que uma mente que tem uma nova ideia, jamais ela volta ao seu tamanho normal. Jamais, quando eu tiver uma ideia, eu vou ter uma mesma mentalidade. Então, a mentalidade de crescimento, o mindset de crescimento, ele faz isso. Com que mesmo diante das dificuldades, eu pense na possibilidade de crescer, de melhorar, de evoluir. E aí entra a minha pergunta para você. Será que a sua mentalidade em uma esfera ou outra da sua vida precisa de uma atenção maior ou não? Será que você precisa investir em transformação na sua vida? Quanto tempo que você não investe nisso? Eu acredito que nós estamos num tempo onde a informação já não é mais um problema. Quer dizer, está se tornando um problema de tanta informação que a gente tem. A gente precisa filtrar o que a gente vai escutar, absorver e ver. Mas não há mais um problema de falta de informação. Então, nós precisamos absorvê-las e aproveitá-las. E é isso que eu quero disponibilizar para você nesse momento. Para que você pense sobre a sua mentalidade, sobre a configuração da sua mente, sobre o que você carrega com você, nesse sentido de a resposta que você dá para o mundo que você vive, a partir do que você aprendeu no teu passado, com seus pais, com seus avós. E aí, então, fazer uma análise disso e pensar, como posso otimizar essas questões? Porque nós vivemos uma vida habituada, nós gostamos de viver de maneira condicionada, quando na verdade nós precisamos parar um pouquinho para pensar, para analisar, para fazer diferenças na nossa vida e na vida dos outros. Então eu te pergunto, a habilidade ela existe ou não? Agora é a segunda vez que eu pergunto isso. Sim, ela existe, cada um de nós tem uma aptidão. Ou você acha que eu jogaria futebol, por exemplo, como Neymar? Jamais, não consigo fazer nem meia dúzia de embaixadinhas. Quer dizer, cada um tem uma habilidade, mas eu musicalmente tenho facilidade. Na escrita também, como tem um livro escrito já, sou coautor de um livro muito interessante sobre psico-oncologia. Então nós precisamos pensar a respeito disso. Cada um tem uma aptidão. Agora, nós devemos multiplicar os nossos talentos. Esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque a multiplicação dos talentos é fazer com que o nosso dom ele cresça. Então, é a mesma coisa que eu pegar R$100 e aplicar. Se eu colocar ele numa poupança, ele não vai multiplicar. Até a verdade, com a inflação, na verdade, ele vai reduzir, Agora, se eu pegar uma nota de R$100 e eu botar na mão de alguém que tem talento econômico para isso, ele vai multiplicar.
Então essa pessoa está usando a aptidão dela para beneficiar a vida de alguém. Então quando eu entendo que eu posso desenvolver um mindset de crescimento, mesmo não sabendo nada sobre isso, mas entendendo que eu posso buscar, ir atrás e aprender, eu vou, sem sombra de dúvida, começar a contribuir não somente para a minha vida, mas também para a vida de outrem, de outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas que me cercam vão se beneficiar com as minhas mudanças, com o meu crescimento. Eu quero pedir para que você reflita nesse momento, quanto você tem usado os seus talentos, quantos talentos foram enterrados e não foram usados, quantas criações que foram junto com criaturas para um lugar aí, né, de sepultamento, por exemplo. Então nós precisamos o quê? Não permitir que os nossos dons sejam enterrados, e sim, eles sejam brotados. Somente vamos enterrar como uma semente para a transformação, para germinar, mas nunca para decompor. E eu quero propor isso para você, a partir do momento que você entender que todos nós temos habilidades, mas que às vezes elas não são desenvolvidas. Por quê? Porque a nossa mentalidade, ela está fixa, ela vive assim, ela acha que tem que ser assim, e ela passa de tempo em tempo falando, na minha época, naquele ano, naquela década, quando eu vivi aquilo, e não vive mais renovação. Tem um grande filósofo do Brasil que fala que ele não suporta a ideia de alguém chegar nele e falar, você está igualzinho a 20 anos atrás. Ele fala, não, eu sou um novo homem a cada dia. E eu tomo essa frase para mim também, parafraseando, porque eu acredito que a cada dia sou uma nova pessoa. Eu durmo e acordo de um jeito diferente, eu me alimento com outros alimentos, eu tenho experiências, eu vejo um céu, eu vejo um sol diferente, eu vejo um mar. Nós somos como o oceano, o oceano tem um temperamento, entre aspas. Um dia ele está cinza, no outro dia ele está azul, no outro dia ele está verde, no outro dia ele está de ressaca, no outro dia ele está verde, lindo, mas com onda, no outro dia ele está calmo. Nós precisamos pensar sobre isso, assim somos nós também. Nós oscilamos, nós modificamos, nós temos personalidade, nós temos temperamento, e nós precisamos nos entender melhor e nos conhecer. Essa é uma jornada de protagonistas, para protagonistas, e eu convido você que é protagonista para estar comigo. O Mindset Academy é um lugar para pessoas corajosas que querem se enfrentar, que querem se reconstruir, que querem reeditar a sua vida, querem uma nova versão. E para isso você precisa o quê? Sair da zona de conforto, olhar para os seus talentos, olhar para as suas habilidades, multiplicar o que você tem de bom aí. Imagine se esse vídeo não tivesse chegado em você. Talvez você não tivesse essa reflexão. Então eu preciso usar o dom que tenho para que isso transforme a vida de alguém. E eu acho que você também pode ver na sua vida quais são as áreas que você tem habilidade, ou seja, facilidade, capacidade de desenvoltura maior do que outras áreas. Então nós precisamos começar a nos perceber. E um mindset construtivo, a mentalidade de maximização de resultados, é essa mentalidade que ela faz esse exercício constante de fazer modificações, esse exercício constante que está impregnado da reflexão, da ideia de fazer inovações, de construir de maneira diferente, de entender que antigamente construía casa de madeira e hoje de alvenaria, que antigamente só tinha um tipo de energia, hoje tem outras, que as coisas se renovam, que as coisas se criam, se constroem e se fundem e geram coisas mais novas ainda. Então é um desafio à inovação, é um desafio à criatividade, uma mentalidade criativa. Eu quero convidar você a pensar, será que você é criativo? Será que a tua mentalidade é criativa ou não? Analisa aí, conta aí, comenta aí, como é que é a sua mentalidade? Você percebe ela de que maneira? Fixa ou de crescimento? Sua mentalidade ela é engessada, ela mantém os padrões de pensamento, de comportamento sempre igual em relação aos resultados que você tem? Ou ela é uma mentalidade que ela edifica, que ela transforma, que ela pensa diferente, ela pensa em inovação, que ela aplica as habilidades que tem naquilo que faz no seu dia a dia? Como que você tem pensado ultimamente? Então eu quero te convidar a pensar, todas as áreas da nossa vida, elas têm desenvolvimento nesse sentido. Existe sim o talento e a habilidade. Uns são excelentes matemáticos, outros são excelentes economistas, outros químicos, outros físicos, outros são excelentes psicólogos, outros matemáticos, como eu já falei, outros médicos, outros são excelentes cantores. Se eu for cantar aqui para você, você vai embora.
Então, a gente precisa entender uma coisa, a gente precisa exercer aquilo que a gente tem como talento, e cada um de nós tem uma aptidão. Eu gosto de fazer assim, ó, com o pessoal, às vezes nos meus treinamentos, ou né, no consultório, olha só, faz assim, olha aí aqui, ó, o que você tem aqui, hein? Isso aqui é a sua impressão digital, e a nossa impressão digital diz que mesmo que se eu tiver um irmão gêmeo idêntico, eu vou ser exclusivo. Isso é muito legal, é a exclusividade que cada um de nós tem, é o talento que a gente precisa exercer. Se você não exercer isso, eu aprendi uma vez que se eu não exerço o meu talento, alguém está passando necessidade no planeta Terra. Então nós nascemos com o propósito de executar aquilo que a gente tem. Então o mindset fixo, ele acha que tem sucesso porque nasceu com talento. O mindset de crescimento, quem tem essa área mais desenvolvida, ele entende que mesmo que ele não tenha o talento desenvolvido, ele pode se tornar um bom jogador, por exemplo, de futebol. Por quê? Porque a questão não é ter habilidade, a questão é entender que você pode sim persistir, você pode sim determinar, porque isso não é determinante, mas o que determina é o que você faz com aquilo que você tem, com o pensamento que você tem. Porque muitas vezes o teu pensamento é que impede de você desenvolver um talento, mesmo ele existindo. Agora, às vezes não existe o talento, mas o pensamento acredita e você faz acontecer. Por quê? Porque a persistência é uma matéria-prima para o desenvolvimento, para o crescimento. Não existe gente que cresceu, que se desenvolveu sem persistência, que não gastou tempo, que não entrou no tempo certo para fazer aquele negócio, sem persistência. E persistência não é teimosia, persistência é dedicação. É frequência, é constância, como você quiser dizer, né? Como você queira falar. É importante que a gente entenda que persistência é diferente de teimosia. Persistência é maturidade para entender que precisa ser frequente, que tem que ter rotina e que tem que ter comprometimento. Por exemplo, se você entra nas redes sociais uma vez por mês, você nunca vai ter engajamento, porque não tem persistência. Se você entra na sua conta bancária uma vez por mês e não sabe o que você tem de dinheiro e vai pagando as contas, você vai ter problema. Agora, por exemplo, se você entra na sua rede social todos os dias e publica alguma coisa, você vai ter maior engajamento, vai ter melhores resultados. Se você entra na sua conta todos os dias ou rotineiramente você está acompanhando o que tem para fazer, para pagar, para receber, você vai ter uma gestão melhor. Então o que eu quero propor aqui é uma persistência impregnada de gestão. Ou seja, vou ser persistente, mas não teimoso. Vou ser persistente, mas vou ser um gestor. Entende? O que tem mindset de crescimento, ele faz isso. E a nossa vida, ela é impregnada da capacidade de se desenvolver. Paternidade se desenvolve. Maternidade se desenvolve. Faculdades se desenvolvem. A gente passa 5, 6, 7, 8, 10 anos estudando um tema para se tornar um expert naquele tema. E as faculdades se desenvolvem. Você acha que um cirurgião começou do dia para o outro a fazer cirurgias de alta complexidade, por exemplo? Não, são anos de estudo, décadas de estudo para ser um expert naquilo que faz. Alguns nasceram com habilidades, têm mais facilidade, sim, isso sim, eu não vou negar. Mas existem aqueles que entendem que mesmo não tendo habilidade, só persistência, atrelada à sua maturidade, ao seu entendimento, começa um processo de busca constante para que o seu sonho se realize. E eu te pergunto, quantos sonhos você tem realizado em sua vida? Ou quantos sonhos você deixou de realizar? Fala para mim. Se as faculdades se desenvolvem, se a paternidade se desenvolve, ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe sabendo como que é. Ninguém nasce sabendo comer, tomar banho, falar, andar. O corpo se desenvolve. Eu vou te dizer uma coisa, um segredo. A mente também se desenvolve. Você acredita nisso? Então, nós precisamos pensar a respeito disso. Se a mente se desenvolve, é sinal de que a gente pode sim andar em uma nova estrada, em uma nova via. A gente não precisa viver sempre no campo off-road, com dificuldade, com lama, com pedregulho, só se for no esporte, né, os jipeiros aí de plantão. Mas a gente pode andar em autoestrada, é isso que eu me refiro, é andar num lugar que você acelera os seus resultados, você chega mais rápido, você tem um melhor desempenho. Então, para você melhorar a sua performance, você tem que fazer o quê? Olhar o teu potencial e as interferências que atrapalham. E as interferências são os ruídos que atrapalham, as coisas que impedem que o seu potencial seja maximizado e que sua performance seja otimizada. Então eu quero propor uma performance mais efetiva na sua vida. E para isso a gente precisa pensar, será que eu só estou usando os meus talentos? Ou será que eu conheço os talentos que tenho?
Será que a minha mentalidade entende que mesmo não tendo talentos eu posso persistir, ter frequência e fazer diferente? Se a mente se desenvolve, significa que a gente pode. Você quer alguns exemplos? Vou te dar. Michael Jordan. Michael Jordan foi um sujeito talentoso, extremamente talentoso, né? Enquanto estava ativo mesmo no basquete. Outro que esteve ativo fortemente com uma marca, né? Agora, só que aí no nosso país, aí, o Oscar Schmidt, um grande jogador de basquete da nossa nação brasileira. Pessoas que você vê que tem habilidades, músicos que você fala, nossa, como cantam, como se expressam dessa maneira, poetas que fazem você chorar. Isso é talento, sim, é habilidade. Mas essas habilidades foram polidas também ao longo do tempo. Nós temos o Maradona, o Romário, como jogadores de futebol. Nós temos pessoas que marcaram as gerações com as suas habilidades. Nós temos músicos como os Beatles. Nós temos grandes referências na pintura, na música clássica. Onde você for vai ter referência de pessoas habilidosas. Nós temos aí o Medina no surf. O Gabriel Medina é uma referência no surf. Tem aptidão, tem talento? Tem. Mas eu vou te dizer, tem treino pra caramba, hein? Isso é mentalidade de crescimento. São pessoas que entendem que tem que ter disciplina, que tem que ter comprometimento. Eu mesmo pratico surf e eu vejo, acompanho o Gabriel Medina nas suas redes sociais e vejo o quanto que ele é engajado no processo. Ele, entre outros brasileiros, né, o Brazilian Storm, que a gente chama, eles são surfistas extraordinários, com muita habilidade, com grandes patrocínios, mas com muito engajamento, com muita tecnologia esportiva envolvida, com muito desejo de ganhar, de vencer, de aprimorar o movimento. No balé é a mesma coisa. Você acha que a bailarina nasceu com talento e dança daquele jeito? Não, ela foi atravessando etapas, subindo as escadas do crescimento. Aí eu te pergunto, e o Ayrton Senna tinha talento ou não? Nosso grande piloto de Fórmula 1, saudoso Ayrton Senna. A Fórmula 1 na época ela era corrida, hoje era uma corrida com mais estratégia do que corrida, até quando eu acompanho. Mas eu entendo que o Ayrton Senna tinha uma coisa além do talento, ele tinha engajamento com o que ele fazia. Ele treinava na chuva, porque ele queria diferencial e não tinha quem ganhasse dele quando chovia. A gente torcia, né? As pessoas torciam. Eu lembro que o Brasil torcia que chovesse nas Fórmula 1, nas corridas de Fórmula 1, nos grandes prêmios de Fórmula 1. Por quê? Porque acreditavam que aí o Ayrton Senna teria vantagem. Mas vantagem, por que essa palavra? Vantagem por mérito, vantagem por treino, vantagem por dedicação, vantagem por fazer diferente dos outros, vantagem porque não deixava a mente dele se aquietar em relação a padrões fixos, e sim a desenvolver uma mentalidade de crescimento, uma configuração mental que sempre estava com foco no grande desenvolvimento, que era pilotar melhor do que os outros. E eu te pergunto, na pilotagem da vida, você tem pilotado melhor do que você a cada dia? Porque a concorrência não é com o outro, é com você mesmo. Eu não estou falando de uma disputa, de um campeonato, de uma luta, de uma corrida, de uma partida de futebol que você tem que vencer o outro, mas sim vencer você mesmo. Talvez pareça um clichê, mas na verdade nós precisamos vencer nós mesmos. E a primeira execução da mentalidade criativa, de crescimento, ou como você quiser chamar, ela precisa ser executada na nossa própria existência, na nossa própria vida. Eu só vou vencer a mim mesmo, primeiramente. É como no relacionamento, não existe a minha cara metade. Se eu não estiver inteiro, eu não vou conseguir ser integral para o outro. Nós precisamos ser sujeitos inteiros, que estão bem consigo mesmo, para poder estar, o quê? Presentes integralmente na vida do outro, para que o outro seja feliz e assim isso reflita na sua vida. A vida é feita de compartilhar, de trocas, de permeabilidade. Nós estamos sempre sendo encharcados com as coisas que nós lemos, ouvimos, pensamos, fazemos, e também com os que convivemos. Então os que chegam próximo da gente, eles nos colocam também alguma coisa diante de nós, e nós vamos absorver isso, seja o que eles falam, seja a expressão que eles têm, o comportamento que eles apresentam. Então eu quero promover isso para você nesse momento, oferecer isso, esse espaço para essa reflexão, para que você passe a pensar diferente, que entenda que talento não é tudo.
Talento é uma parte, alguns têm muito, mas às vezes alguns que não têm, eles também conseguem conquistar. E muitas vezes o que tem talento não conquista, mas o que não tem é persistente, ele entende que por causa desse detalhe, da frequência, da constância, do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, de seguir esse ditado, ele chega no objetivo, ele chega no topo, no cume da montanha. Por quê? Porque nem sempre a gente fala somente de habilidades, mas sim de persistência. Então, o Senna era ótimo, mas ele treinava. Ele era excelente, mas ele não desistia. Ele podia ser só bom na pista, mas ele era bom na sociedade, ele era bom para a família dele, ele gostava de fazer obras sociais, ele era um sujeito, um cara bom em networking, ele tinha grandes parceiros, ele entendia do negócio que ele fazia. E você entende do negócio que você faz? O que você tem feito com a tua vida? Aí eu te pergunto, para onde você quer ir? Nós não podemos ir se a gente não se conhece, se a gente não sabe as habilidades que a gente tem, os talentos que a gente tem. Então por isso que eu falo que é uma promoção a um investimento, é um lugar de crescimento. Eu estou promovendo esse espaço para uma reflexão. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho a respeito disso, porque se você tem talento, ok, vamos melhorar. Se não tem, por que não vamos persistir? É algo a se pensar. Persistência também é um bom caminho, não insistência, mas persistência. Persistir é fundamental. Não vou ser melhor na chuva se não tentar. Mas a mentalidade fixa, ela diz assim, ó, eu não aceito a persistência. Não, eu já nasci assim e não vou ser melhor. Então eu nasci num país Brasil, um país sul-americano, e aqui a gente fala português. Então eu não posso falar inglês. Porque não, imagine, eu nasci para falar português. Não, mas eu tenho uma mentalidade de crescimento, eu penso, poxa, eu posso desenvolver outros idiomas. Eu posso escutar, aprimorar a minha escuta, minha audição, meu vocabulário, meu entendimento, minha cognição dentro desse contexto do idioma estrangeiro que é o inglês. Então a gente precisa entender que a mentalidade fixa, ela acredita somente no talento. O talento é o que me basta. Mente fixa, mentalidade engessada, ela é o que? Ela é algo que definha. Ela é algo que é como um braço engessado por muito tempo. Tem que ter investimento demais depois para voltar ao normal. Tem que ter fisioterapia. Tem que ter atendimento médico, exame, sabe? Perder tempo, gastar dinheiro para corrigir algo que antes estava perfeito. Então nós precisamos impedir que a nossa mente define, metaforicamente falando, nesse sentido. E entender que o mindset fixo, ele não acredita num esforço transformador. Já a mentalidade de crescimento, ela entende no esforço como um esforço transformador, como uma persistência, que é algo que vai te levar a esse lugar. Sabe? Nós não podemos permitir a neutralidade social imposta, as coisas prontas para nós. Precisamos pensar sobre as coisas que nós precisamos fazer. Como que nós podemos pensar, mudar, transformar a nossa vida. A gente precisa usar isso que tem dentro do nosso crânio, que é o nosso cérebro, a nossa capacidade de execução psicodinâmica, da dinâmica da nossa mente, da nossa psique, e ver como isso reflete nas nossas emoções e começar a degustar de coisas novas na nossa vida. Por quê? Porque a mentalidade de crescimento, ela entende que o talento é importante, mas que o treino é possível, que persistir é um caminho, porque sem persistência a gente não consegue, que não existe aprovação absoluta, existe uma aprovação constante. Não precisa ser aprovado uma vez só, é preciso passar por um processo de metamorfose. Então, não permita que a sociedade coloque coisas prontas para você, porque seus pensamentos sejam prontos, mas pense no que te trazem, pense no que se apresenta, seja na televisão, seja na sociedade, seja onde você trabalha. Seja uma pessoa construtiva, uma pessoa que analisa as respostas que dá para a sua vida, para as coisas que você faz, no lugar onde você trabalha. Para quê? Para que isso seja o quê? Um enterrar de uma semente para brotar uma nova vida, uma nova maneira de viver. E não o sepultamento de uma semente, que são coisas diferentes. Então nós precisamos usar a nossa psicodinâmica, a nossa mentalidade com este propósito, com este foco. Então, mentalidade construtiva é a propaganda da vez. É desenvolver uma mentalidade criativa, trabalhar indo de encontro
para combater as neutralidades sociais, aquilo que é imposto para a gente, né? Ou seja, entender se a nossa cultura, a nossa história está disfuncional em relação à nossa realidade, tornar-se uma pessoa que acredita no processo de transformação, na mudança. Porque dessa forma você pode alçar novos voos. Há quanto tempo você não alça um novo voo na sua vida? Há quanto tempo você não desenvolve novos projetos? Como que está a sua vida nesse sentido? Então a persistência que eu falo aqui não é uma persistência insistente, é uma persistência consistente, é uma persistência inteligente. É o uso da habilidade e a execução dos seus dons, mas também o entendimento que esse lado pode melhorar, mas que se não tiver dons e talentos ou algumas habilidades específicas, você pode aprimorar algumas coisas na sua vida a partir da percepção, a partir do entendimento, a partir do engajamento, a partir da continuidade, né? Continuar a ser o quê? Quem você nasceu para ser, continuar a ser o sujeito que você nasceu com um propósito existente para a sua vida. E qual é o propósito da sua vida? Qual é a vida que você tem? Para que ela existe? Por que você existe? Você quer continuar sendo alguém? Como que você está sendo na vida que você está vivendo? O que as pessoas estão vendo? O que você está sentindo? Como você tem se percebido? O que você quer mudar? Mudar está nas suas mãos, não depende somente desse vídeo. É um processo, é uma transformação global, é um investimento, é um engajamento, é entender que está às vezes muito bom, mas que pode ficar muito melhor. Então, pensar diferente é desenvolver uma mentalidade construtiva, é encontrar novas vias, novas rotas, novos caminhos, é desfrutar de uma nova visão, de novas paisagens existenciais. E persistir é um passo fundamental. Então eu quero dizer para você que talento é importante, mas uma mentalidade de crescimento, ela entende que mesmo sendo importante e podendo ser aprimorado, nós podemos também, mesmo não tendo muitas habilidades ou em uma área ou em outra, a gente pode sim persistir de maneira consistente, inteligente e não insistente. Para quê? Para desenvolver uma mentalidade de sucesso. Um grande abraço, nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais!